graças, Senhor, por essa noite maravilhosa, gloriosa, poderosa. Uma noite que Tu fizeste para nos abençoar e nos alcançar. Oh, aleluia. Tu és o nosso Pai. E nós Te damos graças porque nós não estamos sós. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado porque Tu nos ama de forma incondicional. Mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, Tu continua nos amando. E obrigado porque Tu és riquíssimo em misericórdia. E a Tua misericórdia nos alcança e nos faz caminhar, nos faz prosseguir. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque sairemos melhores por causa da exposição à Tua presença, à Tua palavra. Obrigado pela liberdade do Teu Espírito nessa noite. Obrigado pelo Teu Espírito nos ensinando, nos auxiliando, nos assistenciando. Oh, Te damos graças. Estamos na temporada de coisas excepcionais, do mais e do maior, no ano do alto rendimento. O ano do alto rendimento. E nós Te damos graças porque nós não vamos ficar de fora. Nós vamos ser não só capacitados, mas habilitados a participar do mais e do maior. Pai, muito obrigado por tudo em o nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Senta um pouquinho, amados. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Hoje me veio uma palavra chamada admiração. Aleluia. Admiração. Admiração nada mais é que uma reação humana para algo que é visto. A admiração. Você e eu já tivemos a oportunidade e temos de podermos admirarmos coisas ou até mesmo pessoas, monumentos. Ficamos admirados, ficamos perplexos. Essa reação é humana, mas Jesus também teve essa reação. Em um determinado momento, em uma determinada situação, a Bíblia diz: Jesus admirou-se. Eu queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 8. A partir do verso 5, é um texto bem conhecido nosso. Mas o bom é nós aprendermos a ouvir as mesmas coisas. E que a gente não se canse de ouvir, e ouvir, e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 8, verso 5 diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Verso 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, diga assim, palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, amados, nós vemos essa condição que fez Jesus admirar-se. Chega o centurião
soldado romano, chefe de soldados, que aparentemente não era para crer como ele estava crendo, não era para se posicionar como ele se posicionou. E ele implora, porque ele ficou sabendo que existia um Jesus que fazia maravilhas, que curava, que sarava, que libertava, que mudava situações. E ele chega implorando: por favor, meu Senhor, ajude, o meu rapaz está doente, está paralítico, está sofrendo horrivelmente. E o Senhor se propõe a curá-lo. Mas quando ele diz que vai até lá, ele diz: não, eu não sou nem digno que o Senhor entre lá em casa, mas mande uma palavra. Uma palavra. Ele entendeu que a palavra ou a presença eram a mesma coisa. A palavra ou a presença tinham o mesmo efeito, por causa da tamanha consideração e honra que ele tinha com a palavra. A palavra de Jesus, ele tinha o entendimento, cria tão somente que se ele liberasse a palavra, aconteceria de acordo como ele liberasse. E isso nos alcança hoje porque nós não temos a presença física de Jesus, mas nós temos a palavra. Você se alegra por isso? Nós temos a palavra. E nós podemos crer na palavra, nós podemos proclamar a palavra, nós podemos declarar a palavra para mudar situações. A admiração de Jesus, meu Deus! E ele não só ficou para ele essa admiração, ele fez questão de contar a todos quantos os seguiam naquele instante. E até a gente ficou sabendo, porque está escrito, registrado: nem Israel, nem entre os meus, eu encontrei tamanha fé. Aleluia! A fé tem uma expressão. A fé tem uma posição. Que admiração. Eu fiquei dizendo: ai meu Deus, eu fiquei cá comigo mesmo. Será que em algum momento eu tenho causado admiração ao meu Deus? Com a minha fé? Mas eu queria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 6. E foi um outro momento que Jesus admirou-se. Em Marcos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Ele vinha de uma série de milagres, inclusive a ressurreição daquela menina, Talita, aquela menina que tinha 12 anos. Então, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? As pessoas começaram a ouvir o ensino de Jesus, e eles percebiam que algo diferente havia naquele ensino. De onde vem a essas coisas? Essas coisas o quê? Que ele está revelando, que ele está ensinando, que ele está proclamando. Aí, entre eles perguntaram de novo, fizeram outra pergunta: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, até aí, as pessoas que estavam ouvindo o ensino de Jesus, elas estavam se maravilhando e reconhecendo que Jesus fazia maravilhas, ensinava com uma sabedoria sobrenatural, que era algo tremendo que estava acontecendo, e eles não estavam: rapaz, quem ensinou a esse rapaz? De onde vem isso? Aí no verso 3, alguém se levanta e diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui também entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre,
se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E no verso 6 diz: admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. E aqui a gente vê um outro momento, o Senhor se admirando, mas com uma outra posição. Não era mais fé, aqui era incredulidade. E a gente vê que, nesse contexto, a incredulidade é um impedimento para a manifestação do poder de Deus. A incredulidade é um impedimento para a manifestação dos milagres de Deus. O Senhor continuou disposto e disponível para operar maravilhas. E até certo ponto se ouviu e se maravilharam com o ensino. Porém, eles começaram a colocar os olhos no natural. Ah, isso é o filho de Zé e de Maria. Esse é o carpinteiro. Esse é o irmão de fulano e o irmão de ciclano. Esse é o que mora ali na esquina, naquela casa com tal característica. Ah, esse menino eu vi jogando bola quando era menino. Passaram apenas a perceber aquilo que era natural, desprezando o sobrenatural. E deixa eu te dizer, isso pode acontecer conosco também. A questão da honra, que aqui é ensinada, é um dos pontos que precisa ser ajustado dentro de nós. E nós tivemos aqui domingo um culto maravilhoso, quem esteve presente, creio que recebeu, não só assistiu, mas recebeu. Quem não esteve e está assistindo, procura assistir lá no canal do YouTube. Mas algo foi falado aqui. Duas palavras foram mencionadas, com mais repetição, para ficar claro: restituição e restauração. E no âmbito da restauração, foi falado em 3 pontos, mas um, ele enfatizou mais: a restauração da honra. A restauração da honra vai nos permitir provar de milagres diários e contínuos, de intervenções divinas, de maravilhas, de prodígios, de sinais. A todos quantos chegam aqui, ou até mesmo em outros ambientes onde a ministração da palavra está sendo executada, ela precisa ser considerada como sobrenatural. Ela não pode ser tratada como natural, de forma alguma. Porque se nós tratarmos como natural, não passaremos de espectadores da palavra. Mas nós fomos chamados para sermos cooperadores de Deus, ou participantes da vida de Deus. Aleluia. E aí, o que o Espírito Santo me perguntou: em qual posição o Senhor vai te encontrar para se admirar? A posição da fé ou a posição da incredulidade? A posição de crer no mais e maior, no ano do alto rendimento, ou ficar incrédulo, agarrado apenas às coisas naturais, ou aquilo que você está vendo ou vivendo no seu dia a dia? Porque podemos até estar participando ou passando por algum problema, não ficando, mas passando por um problema. E ao passar por esse problema, pode sair da nossa boca, ou até mesmo no nosso coração, nos posicionarmos de forma incrédula. E a incredulidade nada mais é do que ausência de crédito na palavra de Deus. Não damos crédito ao que Deus está falando. Tiramos toda a credibilidade. Sabe alguém que promete a você para fazer algo e não faz? E promete outra vez e não faz? E quando ele vai prometer, talvez pela 3ª, 4ª vez, você está falando: não vou nem acreditar, porque toda vez que fala não acontece. Então, essa pessoa não tem credibilidade em sua palavra. Na verdade, ela não tem a credibilidade. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é infalível. Ela é incorruptível. Oh, aleluia. E nós precisamos crer de mesmo, nós precisamos crer de fato e de direito. E se o Senhor diz assim: você
não estará só, porque eu não vou te deixar só. Creia fielmente que Ele não vai te deixar só. Se a palavra diz que você será suprido porque Ele é o nosso pastor, creia que Ele é o seu pastor. E tantas outras verdades que existem registradas na palavra para nós crermos. Mas o fato é, quando se aperta o cinto, quando a situação se torna um pouco mais difícil, a gente prefere falar o que está vendo. Porque é o mais fácil. Abandonar a fé. Deixar para lá. Porque o diabo, ele sabe que vai acontecer de acordo com a palavra, porém, ele vai sugerir sempre para nós dizer assim, será que é isso mesmo? Será que o seu casamento é perfeito mesmo? Ou você casou para ser uma bênção para o seu marido e para a sua esposa? Será que sua família é abençoada? Não, sua família não é tão abençoada assim não, como você aprende na igreja não. Essas são as sugestões do diabo. Quem foi que disse que você vai arrumar um bom emprego? Quem foi que disse que você vai conseguir suprir as necessidades da sua casa? E aí, essa sugestão chegando primeiro no nosso pensamento, e se nós permitirmos cair no nosso coração, vai minar a nossa fé. E a gente pode caminhar como esses caminharam. Eles estavam admirados, eles reconheciam as maravilhas que Jesus fazia, mas daqui a pouco eles começaram a olhar para o que ele estava vendo. Ei, nós fomos chamados para olhar o que a gente não vê com esses olhos naturais. A gente foi chamado para entrar, para assistir um canal pago. Esse canal foi pago pelo preço de sangue, o sangue do Filho de Deus. Não é todo mundo que consegue ver esse canal, não. A gente vai ser chamado de abestalhado, de tolo, de besta, por causa de um posicionamento de fé. Sabia? Quantas e quantas pessoas já próximas nossa, ou da nossa família, quando nos vê nos posicionando em fé, rapaz, faz isso não, isso é loucura. Faça isso não. Não, eu vou fazer uma doação para a igreja. Veio no meu coração, vou fazer uma doação. Faça isso não. O que é que a igreja tem para te dar? É porque eu vou fazer o rema, quero aprender mais do Senhor. Oxe, tu está ficando doido, 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta, rapaz, vão fazer uma lavagem cerebral, e é para lavar mesmo, a palavra lava mesmo. Tira o que não presta, fica só o que é bom. Aleluia. Todas as vezes que nós nos colocarmos em uma posição de fé, nós vamos ser chamados de presunçosos. Davi, quando disse que ia derrotar o gigante, os irmãos dele, os irmãos de sangue, disse assim, deixe de ser presunçoso. Vá para casa, pare com isso. Você lá tem condição nem de vestir uma armadura, quanto mais de lutar com o gigante. Por quê? Porque as pessoas estão apenas no âmbito natural. Só no que estão vendo. Mas nós fomos chamados para viver crendo. Aleluia. Crendo. Falando, crendo com o coração e falando com a boca. E é muito bom ter esse registro aqui na Bíblia. Creia com o coração e fale com a boca, que tem muita gente só falando com a mente. É para falar com a boca foi feita para falar, a mente para pensar. Fale com sua boca aquilo que você deseja em linha com a palavra e não aquilo que você está vendo, assistindo, vivendo, às vezes até sofrendo. Tu imagina Paulo e Silas na prisão se tivesse só falando da situação que eles estavam vivendo. Foi um posicionamento de fé que os tirou de lá. Assim como tirou Pedro também, que ele estava tão cheio de fé e de confiança que foi dormir. Algemado, escoltado, eu vou dormir. A ponto de quando foi despertado, pensou que estava sonhando. Estava com sono profundo, né? É como quem alguns vai para o dentista e o dentista começa a mexer com aquele motorzinho e o cara dorme. Como é que pode, hein? Aconteceu comigo hoje isso aí. Eu nunca tinha feito isso não, mas quando eu deitei lá, começou aquele motorzinho, pareceu música com o meu...
Daqui a pouco eu estava roncando. Aí a doutora disse, ei, é para ficar de boca aberta. Meu Deus do céu. Mas vamos voltar para cá. A vida de fé vai nos levar para um outro patamar. E Deus, Ele quer se admirar com a nossa fé. Ele quer se maravilhar. Ele quer ficar perplexo. Tem coisas, amados, que a gente não vai conseguir na nossa própria força. E nem o nosso bolso vai conseguir pagar. Pode ter certeza. Você pode trabalhar a vida toda e você pode até fazer conta agora. Pronto, eu vou ganhar. Eu ganho X por mês, aí você calcula por ano e você calcula uma expectativa de vida não sei quantos anos para adquirir algo. E essa sua matemática é até uma matemática boa. Esse planejamento é até um planejamento bom. Mas deixa eu te dizer, sem ele, nada podemos fazer. Deus, Ele ama a organização e Ele aprova planejamento. Mas existe um elemento além do nosso planejamento. É uma ação divina em operação na nossa vida. Que vai além. Que de repente você sabe, nem sabe, já está dentro. Já está usufruindo. Tem pessoas que desejam fazer uma faculdade particular, mas começa a pensar, é porque tem tantos anos, e é tanto por mês, e tal. Mas se você crer, você vai fazer. De repente, abre-se uma porta, o governo paga a tua faculdade, ainda te dá um troco para tu estudar. E tu faz o curso que tu realiza, desejou no teu coração. Pela fé. Agora tem que falar. Tem que falar. Porque a fé, ela é vista. A incredulidade também. Ele, Jesus, ele não pôde fazer os milagres que ele desejava fazer na sua própria terra. Porque não houve honra, não houve crédito. E ele admirou-se com a tamanha incredulidade daquele povo. Que ao contrário deveria ser um crédito maior por conhecer. E até já assistir os milagres se manifestando. Porém, essa posição de incredulidade vai impedir a ação divina. E eu me perguntei também, quantas coisas eu já deixei de receber, porque eu me posicionei em incredulidade. Ah, não, isso não é para mim não. Ah, isso não pode acontecer na minha vida não. Ah, isso não vai funcionar na minha família também não. E essa incredulidade foi uma porta que eu fechei para a ação divina. Mas glória a Deus que a gente se arrepende, misericórdia nos alcança e a gente aprende a palavra e se posiciona corretamente. Amém, amados? Então, eu trago essa meditação para você nessa noite e a gente vai orar, mas cause admiração por causa do tamanho da sua fé. E a fé que Deus fala não é uma fé irresponsável, que a partir de amanhã você vai sair por aí fazendo conta, trocando o carro quando não pode. Não, não é se tratando disso. É viver uma vida pautada segundo a palavra, segundo os princípios da palavra, segundo a vontade dEle. Ele vai instruir a nós, virá para nós a instrução de como fazer. Mas existe uma coisa que nos paralisa, chamado medo. Porque o medo não destrói, mas paralisa. E essa falta de movimento na fé é um grande impedimento da ação divina. E tem um texto que diz, creia tão somente, não temas, creia tão somente. Porque antes de crer, precisa tirar o medo, arrancar os sentimentos errados. Não adianta só dizer, eu creio, e o medo lá dominando. Você não consegue se movimentar, você não consegue se posicionar por causa do medo. Porque ou é medo, ou é fé. E eu vou te dizer, é melhor viver por fé, porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Não tem nenhum versículo dizendo assim, o justo deve viver com medo. Amedrontado, atemorizado, de forma alguma.
Ao contrário, a Bíblia está todo o tempo dizendo: não temas, não se atemorize, não se assuste, não desista, avance, prossiga. Aleluia. Fica de pé. Gabriel, vem para cá. Aleluia. Obrigado, Senhor. Então, nesse instante, você deve... Queria que você orasse. Aí no seu lugar, você pode andar também aí pela igreja. Ore com toda a sinceridade do seu coração. E perceba se há alguma área que ela precisa ser ajustada, trazendo ela para a fé. Quer seja nos relacionamentos, quer seja dentro da sua família, quer seja na saúde, quer seja nas finanças, qualquer que seja a área que você vê que poderia estar em um outro patamar, em um outro nível, poderia ter permitido o Senhor ter te levado para um outro lugar, mas por causa de medo ou outra qualquer circunstância, você não envolveu fé e você até abriu mão. Não, é assim mesmo. O pastor sempre está lembrando aqui que para que isso é um demônio, e assim mesmo é primo desse aqui, é outro demônio. Assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, é outro demônio. Porque o conformismo não é bíblico. O contentamento é: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas ele não diz que aprendeu a viver conformado. Conformado. Conformismo não é bíblico. Então, se tem alguma área ou alguma situação que precisa ser mudada, você precisa reconhecer: rapaz, eu preciso fazer algo, e o que eu preciso fazer é envolver fé nisso aí. É orar, é declarar a palavra, é meditar nesses assuntos acerca dessa área, mas eu transformar pela fé, eu crer de todo o coração que o Senhor pode. Diga assim: Deus pode. Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Oh, aleluia. Então, faz a tua oração agora nesse instante, antes da gente fazer outras. Faça a sua oração pessoal. Agora faça sincera.
Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade e pelo teu amor. E obrigado porque tu sempre nos alcança onde quer que a gente esteja. E obrigado, Pai amado, porque essa é uma noite para nós jogarmos medos fora, para lançarmos o medo fora e a ousadia voltar para a nossa vida. Oh, aleluia. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Áreas que estavam paralisadas por causa do medo voltarão a entrar em movimento pelo poder do Espírito Santo. Uma clareza chegando no coração dos nossos irmãos para saber como agir, mas não agir na força do seu braço. Vai agir no braço da graça, segundo a vontade de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu queria convidar você que de uma certa forma está com algum medo impedindo alguma área da sua vida. Você não precisa dizer a mim aqui o que é, não. Mas veio essa direção para orar por você. Algum medo, alguma ansiedade, alguma crise de pânico, alguma coisa que está te atrapalhando de avançar e de fazer a vontade de Deus, de cumprir o plano de Deus. Alguém aqui? Se tiver, venha para orar. Pode vir mais.
saiba, meus amados irmãos, que há muitas situações que a gente vive, que nós estamos vivendo porque a gente está quase que imobilizado nessa área. E se nós desejamos uma mudança, nós precisamos ter atitudes e posicionamentos de acordo com a palavra para que essa mudança se manifeste. Não adianta orar, falar, mas no coração é contrário, às vezes até a fala é contrária e acaba anulando a nossa posição de fé. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é uma vida cheia de tribulação. Teremos algumas situações, mas Ele disse: continue animado, continue com bom ânimo, porque se eu venci, você vai vencer também. A vida com Cristo não é uma garantia que não haverá problema, mas a vida com Cristo nos garante passar pelos problemas com animação, com alegria. E a decisão é minha e sua. Podemos fechar nossa cara, inclusive a nossa boca. E eu já fiz isso diante de problema. E eu vou te dizer, só consegui prejuízo, aumentar o problema. Não resolvi em nada o problema. Mas todas as vezes que nós nos posicionamos em fé, porque a alegria é uma posição de fé. A alegria diante de um problema é uma posição de fé. Você não se alegra pelo problema, você se alegra pelo Deus que tem, que vai resolver aquele problema. E as pessoas vão te chamar de louco, de lunático, está em outra estação. Mas como é que você está rindo numa situação dessa? Fé. A fé nos leva a fazer loucuras. A palavra de Deus diz que o Evangelho, para todo aquele que crê, é poder de Deus. Mas para quem não crê, é loucura. Aleluia. E pode continuar chamando de louco, pode continuar chamando de lunático, abestalhado, fora de linha. Eu quero me manter na fé. Eu não quero sair desse ambiente, porque todas as vezes que nós saímos, entramos em prejuízo. Deixamos de desfrutar algo novo da parte de Deus, ou algo que já estava pronto da parte de Deus. Aleluia. Jesus está desejando se admirar com a nossa fé. Todas as vezes que a gente se posiciona em algo aí, creio que Ele lá do céu diz: meu Deus do céu, reúne assim os anjos, assim como Ele compartilhou com os discípulos e os que estavam presentes. Vocês estão vendo meu filho se posicionando em fé dessa situação, porque apresentou-se um diagnóstico que ele continua dizendo: Deus é aquele que me sara, que me cura, que me liberta, que transforma toda e qualquer situação. Mesmo diante de diagnóstico, chega a conta do banco zerada, ou até mesmo no vermelho, e aí você diz: ah, meu Deus do céu, Deus é o nosso Deus, o Jeová Jirê, aquele que supre toda e qualquer necessidade, o meu supridor, o El Shaddai, o mais do que suficiente. Aleluia. O diabo, ele continua sendo o diabo e vai continuar até o fim. Mas a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu preciso me posicionar por Ele, pela instrução dEle, não pela sugestão do diabo, mas pela instrução da palavra, pela instrução. Ele está na expectativa de nos ver num posicionamento de fé. Tantas e tantas coisas que nós já podemos até testemunhar dessa condição de viver pela fé, que a gente já conquistou, já desfruta, mas às vezes parece dar uma amnésia em nós. Aí, rapaz, como é que eu vou sair disso? Ei, é só lembrar.
O salmista diz: traga à lembrança aquilo que te traz esperança. Traga à lembrança, lembra-te, medita que naquela situação que você achava que era o teu fim, Deus te deu um novo começo. Deus te deu uma saída, Deus te mostrou uma solução, Deus te mostrou e te providenciou algo para você sair. Por isso que você está aqui hoje, por isso que eu estou hoje aqui. E por que a gente não lembra disso, só quer lembrar do que não está funcionando? É pela fé, amado. É pela fé. Não vai ser pela nossa força. Não vai ser. Tentei fazer algumas coisas pela minha força, não funcionou. É melhor levantar mãos santas, dizer: Pai, obrigado porque Tu estás comigo, porque sem Ti nada eu posso fazer. Nada eu posso fazer. Sabia que no teu emprego, será o teu emprego lá onde você trabalha, vai ser muito mais produtivo com esse reconhecimento: eu estou com o Senhor e porque eu estou com Ele, eu vou fazer grandes coisas. Nos nossos negócios também. Hoje até tive semana passada eu precisei ficar na loja para abrir, porque toda quarta-feira tem uma oração com os pastores. Eu não pude vir. Justifiquei a minha ausência, tinha umas atividades lá, mas porque eu estava lá, confiando na força do meu próprio braço, eu imaginei: vai ter um bom apurado hoje. Estou aqui logo cedo, tal, resolvendo as coisas. E sabe o que aconteceu? Não teve o bom apurado. Aí hoje eu tinha decidido: não, amanhã organizei a equipe, fica aí, abra a loja, vem para cá, orar, descansar, tomar café depois da oração, dar as boas risadas. Aí quando chega, um bom resultado estava lá. Aí quem estava lá diz: volta para a oração que é melhor. Porque quando tu está lá orando, o resultado é maior e melhor, é mais e maior. Aí eu disse: rapaz, está decretado. Teve uma oportunidade, a gente vai estar orando, está descansando, porque quem faz é Ele. A maior besteira ou burrice nossa é achar que a gente está fazendo alguma coisa. Quem faz é Ele. Quem abriu a porta do teu emprego foi Ele. Quem abriu a empresa foi Ele. Quem te deu a ideia foi Ele. Quem te dá a habilidade para tu fazer o serviço é Ele. E como é que a gente está se prendendo a nós mesmos, ou até mesmo se limitando a nós mesmos? Por isso algumas coisas não funcionam, porque você traz para você aquilo que era para ter entregue a Ele. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade, segundo o Teu plano, de acordo com a Tua palavra. E a gente, quando traz para nós, é só peso, fadiga e cansaço, e o resultado não é o mais favorável. Isso serve, inclusive, para as nossas orações por nossa parentela, pela salvação, pela transformação e pela libertação. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra e vamos viver de tal forma que o Senhor possa se admirar com a nossa fé.